O objetivo do projeto Focus Visão Brasil, apresentado pelo Fumbio, foi o desafio de verificar quais as principais fontes de impacto sobre a biodiversidade brasileira, analisando alguns setores de atividade econômica do Brasil. Desse diálogo, foi proposto da minha parte examinar os maiores setores em termos territoriais do agronegócio brasileiro, ou seja, aqueles que ocupam as maiores porções territoriais do Brasil certamente respondem por impactos significativos no território, na biodiversidade, nos recursos naturais de uma maneira geral, nos recursos hídricos, assim como nas emissões de gases do efeito estufa. Daí surgiu a ideia de estudarmos 4 grandes setores do agronegócio brasileiro: florestas plantadas, gado, soja e cana-de-açúcar. Nós então decidimos partir para o estudo desses setores, abordando para cada um grande leque de informações, assim como sua história, a composição da cadeia produtiva, todos os dados econômicos como produção, consumo, exportações, os impactos ambientais, os impactos sociais, quais as boas práticas que estão em vigor para aquele setor, para então depois poder partir por um conjunto de recomendações. Para fazer todo esse estudo e para que ele fosse confiável, nós resolvemos lançar mão de dados secundários, ou seja, dados que já existem, que são de preferência dados oficiais. Nós só lançamos mão de dados não oficiais onde eles não existem, para que houvesse um consenso sobre a validade desses dados, a credibilidade da melhor maneira possível. Outro grande desafio desse estudo é juntar e analisar ao mesmo tempo os aspectos econômicos, ambientais e sociais de cada um desses setores. É preciso analisar todos esses ângulos ao mesmo tempo, porque os fatos ocorrem de maneira simultânea na realidade. O nosso estudo teve que identificar a questão das mudanças climáticas de um duplo ponto de vista. O primeiro é o impacto das mudanças climáticas sobre a atividade agropecuária. Ou seja, já existem impactos acontecendo, a agricultura e a pecuária têm que se adaptar a esse novo cenário de mudança, precisa prever. Então nós recorremos a estudos da Embrapa sobre o clima, sobre os impactos do clima sobre a agricultura. Esses estudos, por sua vez, recorrem a dados levantados pelo Painel Internacional de Mudanças Climáticas da ONU. E, por outro lado, nós temos que analisar também o que a agricultura e a pecuária significam em termos de impactos para o clima. No caso do Brasil, a gente sabe que 55% da emissão de gases de efeito estufa é por conta do desmatamento. Outros 25% vão por conta da própria atividade agrícola e pecuária. Assim, a gente tem 80% das emissões por conta da atividade agropecuária. E precisa dar uma atenção especial a esse problema para poder reduzir as emissões do Brasil. O estudo sobre o financiamento da produção é importante, em primeiro lugar, porque para onde se dirigir esse financiamento é que vai crescer a produção. Então, ele tem um papel determinante no controle do crescimento dessa produção. Se nós queremos uma produção sustentável, esse financiamento vai ter que se voltar para atividades sustentáveis. O que a gente viu também ao longo do estudo é que o perfil desse financiamento mudou muito ao longo dos últimos anos. Houve uma retirada do Tesouro Nacional como financiador dessas cadeias produtivas e entrou, por um lado, o setor privado
Por outro lado, entraram os bancos privados através de um mecanismo que é utilizado em todo o mundo, que é o chamado recolhimento compulsório dos depósitos dos bancos ao Banco Central. Ou seja, o dinheiro que está na sua corrente, na sua conta corrente, que está em todas as contas correntes, desse dinheiro uma fração deve ser recolhida por todos os bancos, inclusive os bancos privados, ao Banco Central. O que faz o Banco Central? O Banco Central abre mão de uma parte desse recolhimento compulsório, mantém ele na mão de todos os bancos e esse dinheiro é emprestado a uma taxa de juros baixa para a atividade agropecuária. Ou seja, uma parte do nosso dinheiro, dos brasileiros, dos consumidores, é que estimula a produção agropecuária. Então é importante nós estudarmos esse financiamento, porque nós, como brasileiros, devemos nos manifestar sobre para onde devem ir esses recursos no caso da produção agropecuária. Outro aspecto importante é que o banco, a agência bancária que está ali em contato direto com o produtor, é quem tem condições mais favoráveis para fiscalizar como é que esses recursos estão sendo utilizados. Então, se realmente não está havendo desmatamento por conta da utilização desse dinheiro, se ele está sendo utilizado de uma maneira que permita uma produção mais sustentável ou não. A primeira proposta que nós identificamos foi a de um zoneamento integrado de toda a produção agropecuária em todo o Brasil. Por que não um zoneamento integrado que compatibilize a atividade pecuária com a atividade de produção da cana-de-açúcar, da soja, das grandes culturas e que preveja também a questão social, né? Contemple a questão social de modo a defender a agricultura familiar de uma expansão que seria desordenada de grandes produtos de exportação, definir áreas de preservação dos recursos naturais, defender áreas de produção de alimentos como arroz, feijão, trigo, enfim, estabelecer um conjunto harmônico de regras e de espaços do nosso espaço territorial que sejam para a produção em suas diversas formas e para a preservação. Claro que implementar esse zoneamento é dificílimo. Primeiro que ele é um exercício que vai ter que incluir conflitos de interesses que vão ter que ser reconhecidos. O zoneamento, em primeiro lugar, vai ter que ser resultado de uma ampla negociação, né, da vontade de todos de construir um modelo de utilização dos nossos recursos naturais que atenda da melhor maneira possível a esse conjunto de interesses. Ou seja, ele é um processo longo de negociação com características técnicas, com características políticas que precisam ser postas na mesma mesa ao longo desse processo. As duas maiores atividades em termos de território no Brasil são a pecuária e a produção da soja. Nós, então, ao longo do trabalho, tentando identificar as propostas que existem e já, de alguma maneira, postas em prática, chegamos ao modelo de integração lavoura-pecuária, que procura colocar no mesmo espaço, principalmente justamente o gado e a soja. Então, nos detivemos mais na análise dos modelos existentes sobre integração lavoura-pecuária, inclusive sobre um modelo de integração lavoura-pecuária-silvicultura, que pode integrar também as florestas plantadas.